Fala, investidor, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma empresa focada em alimentos. E eu trouxe aqui então a Camil para a gente falar um pouquinho sobre essa empresa. Então, o que que ela trabalha? Então, ela trabalha com vendas, então, ela trabalha no varejo de grãos, e dentro dos grãos se destaca o arroz e o feijão, sendo que esse, né, é o alimento da maioria da população mundial. Ela até coloca aqui, então, se a gente pegar no Brasil, é uns 90 e tantos por cento, né, das pessoas come arroz e feijão. Então, ela vai trabalhar ali com esse processo de industrialização, comercialização do arroz e do feijão. Lembrando que ela não planta, tá? Então, ela não planta nem arroz nem feijão. O foco dela é comprar e vender. Comprar e vender. Então, ó, ela atua com liderança nas vendas, nas categorias arroz e no país. Em segundo lugar, a categoria feijão. Ela também trabalha com açúcar. Percebe que ela tem 29% do market share por meio da marca que ela vende, né, que é a marca União. Acredito que todo mundo já deve ter visto algum produto dessa marca. E depois ela tem alguns outros produtos, né, que tem um percentual menor, por exemplo, os pescados, né, ela então trabalha com a sardinha e com o atum, sendo que as duas principais empresas do setor junto elas são responsáveis por 80% da participação no volume de vendas no mercado de sardinha e atum enlatados no Brasil. Além disso, ela tem outros produtos, né? Então, massas alimentícias, com aproximadamente 60% total da brasileira em 5 companhias. Café, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, somente atrás da água. Acho que grande parte das pessoas gostam de café. E biscoitos. O Brasil detém a quarta maior posição em vendedor mundial de biscoitos, segundo a Ambimap. Então percebam que ela trabalha aqui com produtos que estão no nosso dia a dia. E são produtos que nós não vivemos sem. Grãos, arroz e feijão. A gente não vive sem arroz e feijão. Açúcar também, grande parte da população não vive. Massas também tem um papel bem relevante. O café é extremamente importante. Biscoitos. Então a gente vê que é uma empresa que atua com um setor importante aqui para o dia a dia da população brasileira. Se nós olharmos as últimas DREs dela, nós vamos ver que ela teve um aumento da sua receita. Então, ela conseguiu ter aqui um aumento na sua receita total de vendas e refletiu também no aumento aqui do resultado consolidado do período. Percebe, então, que ela teve um lucro aqui de 78 milhões de reais. Mas perceba que a margem de lucro aqui é bem pequena, né? Se nós pegarmos aqui 78 milhões em relação a 2 bilhões e 800, quase 3 bilhões, então ela tem uma margem de lucro bem pequena, porque o custo aqui da mercadoria vendida, o custo dos bens, o produto, serviços vendidos é bem alto, tá? Então a empresa ela acaba tendo esse problema aqui. Além disso, um outro ponto que me preocupa na empresa é isso aqui, ó, caixa líquido das atividades operacionais. Ela vem apresentando perdas, tá? Então ela vem apresentando um caixa líquido negativo, ou seja, a atividade operacional dela não tem sido capaz de gerar recurso suficiente para pagar as suas operações. Isso é um ponto que nós precisamos ficar de olho. Quando nós olhamos o caixa líquido das atividades de investimentos, também é negativo, ou seja, a empresa tem adquirido, né, imobilizados e intangíveis, e o caixa líquido da atividade de financiamento, nesse último trimestre, ele foi negativo, mas anteriormente ele tinha sido positivo, ou seja, a empresa captou mais dinheiro do que ela pagou. Já nesse último, ela pagou, principalmente com esse pagamento aqui bem alto de 855 milhões de reais. Então, essa aqui é a Camil, os números das últimas demonstrações.
Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado, qualquer coisa, é só vocês pedirem. Vamos lá olhar as informações contábeis. Então, nós temos aqui, ó, um preço dela hoje 9,66. Ela já foi negociada 6,62 e 10,2. Ou seja, já está quase negociando aqui nas suas máximas do período de um ano. Quando eu coloco aqui no período de 5 anos, nós vimos que a máxima dela aconteceu aqui em 2020, no final de 2020, 12,36, então 12,46. Então esse aqui foi o valor máximo que ela negociou. Dividendo baixo, tá? Então menos de 3%. Ela ainda não tem participação no Ibovespa, uma liquidez média diária muito boa, 100% de tag along. E vamos ver aqui os múltiplos dela. Quando nós olhamos o preço barra lucro, nós vamos ver que ela está negociando nas suas mínimas. Tá? Então, isso aqui é um ponto positivo. Mostra que hoje é o momento que os investidores estão dispostos a pagar menos pelo lucro da empresa. Se nós olharmos o dividendo, ó, a gente vai ver que ele não chega a 6%. Então, ela não tem essa característica de atingir os 6%. O preço barra VP, né, ou seja, o preço em relação ao valor do patrimônio, está negociando com 13% de ágio, um EV/EBIT de 6,5, que eu vejo um EV/EBIT relativamente tranquilo, ou seja, dentro de 6 anos e meio, o lucro operacional da empresa é capaz de pagar o seu valor de mercado. Um lucro por ação, pessoal, de 1,54. Isso é muito bom. Um preço barra receitas de vendas de 0,20, ou seja, mostra que a empresa está negociando muito barata aqui por esse múltiplo. Quando nós olhamos a dívida, nós vamos ver que ela tem uma dívida relativamente controlada, mas nós precisamos ficar de olho. Por quê? Ela tem uma dívida líquida em relação ao patrimônio de 0,98. Ela consegue cobrir a sua liquidez, suas obrigações de curto prazo com os recursos de curto prazo. Mas o que nós temos que lembrar? Ela não está gerando caixa, tá? Ela está consumindo caixa operacional. Isso aqui no longo prazo pode dificultar essa situação aqui da empresa. E ela necessitaria de um EBIT de 3 anos para poder pagar toda a sua dívida líquida. Ela tem uma margem líquida pequena, igual eu tinha falado. Ó. Observe que não gera uma margem líquida muito alta. O máximo aqui foi 7,63. Agora está em 3,15. Um retorno para o capital investido de 18%. Isso aqui está mais ou menos na média da empresa. E um retorno em relação a todo o capital aplicado na empresa de 11% também aqui na média. Se nós observarmos, tem crescido as suas receitas, então nos últimos 5 anos ela conseguiu apresentar um crescimento de receita e ela também apresentou um crescimento nos lucros. Como eu falei, né, o foco dela não é tanto ainda em dividendos, está no novo mercado, um ponto bem positivo, tem 350 milhões de ações, e aqui agora para a gente olhar o preço dela. Se nós usarmos a fórmula do Décio-Bazin, a gente vai ver que ela está negociada acima do preço. E se nós utilizarmos a fórmula do Graham, nós vamos ver que ela está negociada abaixo do preço. O valor justo dela seria 17,23. Então, ela está negociando com 85% de desconto. Então, essa aqui era mais uma empresa que eu trouxe. Lembrando, nada aqui é recomendação nem de compra nem de venda. Desejo para vocês excelentes estudos, excelentes investimentos e fico à disposição. Um grande abraço.